Shalom, Boker Tov, bom dia, estamos pela manhã, estamos gravando mais um vídeo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que faz parte desse canal e você que está chegando agora aqui também com um desejo de aprender mais, de se instruir nas escrituras sagradas e, obviamente, como o nosso título do nosso canal é Por Amor à Torá, te conduzir a um verdadeiro amor pela Torá, pela instrução divina. E dando continuidade aos vídeos, nós já estamos na sequência, fizemos o milênio, primeira parte, milênio, segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre milênio também, especificamente nós vamos falar sobre aquele momento dos 1000 anos em que Satanás é solto. Primeiro ele é detido, depois ele é solto, né? Para nós entendermos o que é esse diferencial, o que acontece quando ele é detido, o que acontece quando ele é solto. E aí nós vamos entender de que quando no livro de Revelações, né, no livro de Apocalipse, começa essa narrativa, nós precisamos nos posicionar dentro das Escrituras Sagradas como um todo, né, não só nos detemos naquele livro, naquele capítulo, mas entendemos crucialmente de que nós estamos falando de um cumprimento das profecias, o próprio nome do livro diz, né? Revelação. A revelação está revelando algo que as escrituras já tinham dito antes, né? Então está trazendo à tona. É preciso que a gente esteja bem atento. E eu queria que a gente primeiro entendesse algumas coisas ligadas ao texto em hebraico, né? Para que a gente pudesse ter uma visão mais correta, mais completa, tá? Então vamos ver o texto de Apocalipse 20, Revelação capítulo 20. Eu vou lendo e a gente vai esmiuçando, vai detalhando e você vai procurar refletir sobre esse texto, tá bom? Não tomar ele assim, nem sempre literalmente. A gente precisa ver que todos os escritos em hebraico e aramaico, eles vão trazer sempre informações além da literalidade. É isso que eu preciso ter em mente, tá? O hebraico é maravilhoso, gente. Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Não é à toa que Adonai fez com que essa língua fosse utilizada para a revelação da sua palavra, da Torá, dos profetas, dos escritos, da Brit Hadashah, que é chamada errônea e hereticamente de Novo Testamento, tá bom? Vamos começar pela leitura de Apocalipse 20. A seguir vi um anjo descer do céu trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satã, o adversário em hebraico, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais pudesse enganar as nações até o fim dos 1000 anos. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi tronos, aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por testemunharem a respeito de Yeshua e de proclamarem e da proclamação da palavra de Deus. Também os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que os 1000 anos tivessem acabado. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que têm parte na primeira ressurreição sobre eles, e a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão Kohanim de Deus, né, sacerdotes de Deus e do Messias, e reinarão com ele durante 1000 anos. Muito bem, acabei de ler o texto aqui, nós vamos agora esmiuçar esse texto para a gente poder ter uma compreensão melhor. Primeiro, vejam que ele fala assim, ó, o João está tendo uma visão, né? Então ele está dentro de um espírito profético, ele está tendo uma visão, ele está vendo o que está acontecendo, ou seja, ele está olhando as coisas além do tempo dele. Então ele está bem mais distante no seu olhar de profeta. Aí ele diz assim, a seguir viu um anjo descer do céu trazendo a chave do abismo. Ou seja, ele vê um anjo descendo do céu, ou seja, um anjo de Adonai. Ele vem descendo do céu trazendo a chave do abismo. Abismo é o lugar das trevas, certo? Da Rocher. E aí ele vem trazendo a chave. A ideia qual é? É de que ele tem o poder de abrir e tem ali a autoridade, o instrumento, a instrumentalidade para abrir e fechar esse abismo. Esse abismo que nós chamamos lá em Bereshit de Terron.
Então, o que nós estamos vendo ali? É aquela primeira informação lá em Bereshit, olha o que diz em Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Adonai se movimentava, pairava, mas ele se movimentava sobre a superfície da água. Havia trevas sobre a face do terrão, abismo. Então aqui nós estamos fazendo uma ligação entre Apocalipse 20 e Bereshit, né, de Gênesis 1. Notem que esse abismo já estava lá. Então quando esse anjo desce com a chave desse abismo, nós já temos aqui uma revelação aqui muito interessante. O abismo ali, havia trevas sobre a face do abismo. Então havia Rocher, né, trevas, escuridão, ausência de luz, ou melhor ainda, a sua não propagação, a sua não presença ali, vamos dizer ali, dessa luz. E enquanto isso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós lemos esse texto de Gênesis 1, nós vamos prestar bem atenção aqui. A terra era informe e vazia. Informe e vazia, como em algumas traduções diz. Havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas, Rocher. E essa escuridão, eu já falei para vocês do ponto de vista profético, né, do ponto de vista científico, é de que havia escuridão naquela região ali, por não haver a luz. Mas quando a gente vai continuar com a criação, nós vamos ver que essa luz aparece, né? Ele diz assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz, né? E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Reparem que aqui nós já estamos tendo uma informação. Repare que aqui nós já estamos tendo uma informação de que nós temos um abismo, né, terrão, que havia trevas nesse abismo, e que Deus, um passo adiante ali dessa declaração de que havia trevas, ele diz assim, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí, ele diz assim, a luz era boa. Ele não fala, por exemplo, de que o terrão, o abismo era bom. Pelo contrário, ele destaca que havia trevas sobre o abismo. E aí ele vai adiante, né? Ao declarar que a luz era boa, nós entendemos que essa escuridão e esse terrão, ele nos aponta para uma outra ideia, de que não era bom, né? Como nós vimos em Apocalipse, o anjo, ele desce trazendo a chave desse abismo, do abismo, e uma grande corrente na mão. Aí, a ideia é de que vai haver um aprisionamento. A corrente corresponde hoje às algemas, algo nesse sentido. Ele prendeu, ele diz assim, ele prendeu. Tá? O João está olhando e ele diz, olha, o anjo desceu e pegou o dragão, a antiga serpente. Aí ele remete a Gênesis, de novo, na Rash, lá no capítulo 3, né? A serpente que enganou Havá e que foi a causa da descida de Adão e Havá, né? Para esse estágio da materialidade, e é onde eles devem fazer a retificação de suas almas até chuvar. Então ele está identificando aqui o dragão como a antiga serpente. Ele já está dizendo, olha, esse dragão aqui que ele vai prender é a mesma serpente lá do Éden. E é interessante que nas culturas antigas, muito antigas, quase todos os povos falavam desse mal personificado na forma de dragão ou de serpente. Às vezes uma serpente voadora, às vezes um dragão do fundo do mar, dragão da escuridão, dragão que está numa montanha, enfim. Todas as culturas antigas, elas relatam na sua mitologia, no seu complexo lendário, elas falam de um dragão ou uma serpente como símbolo do mal, uma malignidade do mal. E isso a gente precisa entender, de que se essa informação existe nas culturas antigas, é porque isso foi captado de algum lugar. Ninguém ia inventar um dragão, ninguém ia inventar uma serpente com um personagem do mal, se isso não estivesse já dentro do contexto cultural
pré-existente. O que eu quero dizer? Que as gerações foram passando essa informação da existência do mal, de um ser do mal. E aí cada povo na sua cultura acabou desenvolvendo uma personificação, mas todas elas remetendo ao mesmo ponto inicial, a serpente. Então o João está dizendo que, olha, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é, aí ele diz, ele faz a declaração definida, bem clara ali, né? Que é o diabo, né? E Satã. E aí precisa entender esses termos, diabo e Satã, porque às vezes a gente vê eles trocando, né? Às vezes é o diabo, às vezes é Satã, às vezes é o diabo, às vezes é Satã, porque eles representam no hebraico, sobretudo, atributos deles, missões dele, vamos dizer assim. Então a missão do diabo, ele é o mentiroso, ele vive para mentir. E quando nós usamos o termo Satã, é ele que se opõe, ele é o adversário. E adversário do bem, adversário da luz. E nós vamos ver as duas estratégias de Satanás. Ele mente, ele engana, e ele é adversário do bem, adversário da Torá. É isso que eu quero, porque olha só, nós já estudamos sobre Torá, de que quando Deus está encerrando lá o livro de Devarim, Deuteronômio, ele encerra lá a Torá e diz: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para viver. Então ele está literalmente dizendo que a Torá é a vida. Ele está dizendo: eis que eu coloco diante de vocês a Torá, escolham a Torá para viver. É esse o jogo de palavras que a gente precisa entender. E o adversário, Satã, ele vai se opor à Torá. Então quando a gente vê o texto, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando vai falar da pessoa do anti-Messias, né, conhecido no cristianismo como anticristo, o anti-Messias, ele diz que ele é o homem da perdição, o homem da iniquidade. A palavra iniquidade ali foi colocada propositalmente para ocultar a palavra verdadeira que está ali. Ele diz assim: ele é o homem destinado à destruição, o homem que se opõe, que nega a Torá. A palavra iniquidade, até o grego traduziu correto, é anomia, ou seja, aquele que se opõe, aquele que nega a Torá. Então nós vemos que esse anti-Messias, ele é um instrumento do próprio Satã, que é adversário. E é adversário, sobretudo, do povo de Israel. Porque o povo de Israel é que tem a Torá. É o povo de Israel que recebeu a Torá. É o povo de Israel a quem Adonai se apresentou no Monte Sinai e outorgou a Torá. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque como o cristianismo se espalhou pelo mundo, o cristianismo tomou tudo que era relacionado a Israel, tomou para si. E aí enganou as pessoas também. O sistema, a teologia cristã, ela enganou as pessoas. Não estou dizendo que os cristãos, como eu sempre digo aqui, gente, tem vários irmãos e irmãs que são cristãos, são pessoas maravilhosas, são pessoas queridas que eu amo, são pessoas, até muitos que eu conheço, são muito piedosos. Eu estou falando do sistema, da teologia. A teologia é mentirosa. E um dia ela vai cair. Tá? Então, como ela tomou tudo que era de Israel para si, ela roubou a honra e a glória de Israel, o povo em geral das igrejas não percebe que Satã é adversário direcionado para Israel. É claro que vai influenciar toda e qualquer pessoa que ame Deus de verdade, seja ele de Israel ou não. Um gentil, né, que o Paulo diz muito acertadamente, foi enxertado em Israel, ou seja, Deus não está olhando ele como um gentil, está olhando ele dentro da comunidade de Israel, dentro da congregação de Israel. Então o adversário é contra Israel e é contra essas pessoas também, obviamente. E ele, ao definir como diabo e Satã, ele está mostrando as duas artimanhas, as duas forças, os dois poderes desse ser. Ele é mentiroso, ele é enganador, por isso ele é o diabo, e ao mesmo tempo ele é o adversário. Ligando as duas palavras, o adversário, ele tenta enganar as nações. É o que diz aqui, ó. Acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais pudesse enganar as nações até o fim dos 1000 anos. E nós temos outra informação aqui muito importante. Veja, ele acorrentou Satã por 1000 anos, para que ele não enganasse as nações por esse período. Tá? E no final desses 1000 anos ele vai ser solto. O que significa isso, gente? Significa que Satanás,
foi acorrentado, foi detido, para que a mensagem, a Bessorá, o Evangelho, não o Evangelho propriamente cristão, porque está cheio de coisas a mais e coisas a menos, mas a mensagem central do Evangelho, qual é? É exatamente que Deus está se reconciliando com Israel. E Deus está cumprindo Jeremias 31 a 33. Ele está juntando as duas casas, Israel e Judá, os reinos do norte e o reino do sul. Ele está colocando a Torá no coração do povo judeu, né? e chamando para si, para que se refaça essa aliança. Por isso que é Brit Hadashah, não é Novo Testamento, é renovada aliança, ou nova aliança, se quiser, mas eu nova no sentido de estou renovando com vocês aquilo que nós já acertamos. E lembrem que existem duas alianças lá na Torá, a aliança do Sinai e a aliança das planícies de Moab. Essa segunda aliança que eu estou falando aqui, a planície de Moab, é fundamentada, é baseada na Teshuvá, no arrependimento, no perdão. Então, quando ele diz lá em Jeremias 31 de que ele está renovando a aliança, ele está renovando a aliança de Moab, a do perdão, a da Teshuvá, ou seja, a pessoa, o povo judeu vai se arrepender, vai voltar para Deus e vai receber esse perdão que já é visto por Deus como fato consumado. Então, para que as nações não tenham ações direta, muito forte, muito intensa contra Israel e contra todos aqueles que não são de Israel, mas que passaram a amar o Deus de Israel, que tem amor por Israel e que reconhecem a Torá como palavra de Deus, as nações, elas não estão sob esse poder espiritual direto para isso acontecer. Mas notem que é muito importante que a gente possa frisar aqui, diz que ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Então agora o foco é o 1000 anos, porque depois dos 1000 anos ele vai ser solto. Então, aí ele vai falar sobre os tronos, né? Eu vi tronos e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Então começa nos 1000 anos, ele vê nessa questão do milênio o julgamento, o início do julgamento. E os tronos, então, mostra toda a questão da realeza e ele remete, sabe o quê? Quando os sacerdotes que faziam parte do Sanhedrin, do Sinédrio, se reuniam, eles assentavam em tronos para julgar Israel. Não tronos de reis, mas tronos especiais, porque eles eram juízes. Daí vem essa ideia quando você vai num fórum, por exemplo, você vê que sempre a poltrona do juiz é uma poltrona diferenciada, mais elevada, mais destacada, porque é a representatividade da autoridade juiz. Então o Sinédrio, ele tinha essas poltronas, vamos dizer assim, as cadeiras em destaque para o julgamento do povo de Israel. E aqui nós estamos vendo algo celestial. O João, ele vê tronos no céu, né? Ou seja, na esfera celestial, na esfera espiritual. E ele viu aqueles que estavam sentados nesses tronos e que receberam naquele momento a autoridade para julgar. Então é o começo do julgamento. Foi delegado o juiz, né? Não é assim que acontece na esfera secular. Um juiz é determinado para julgar uma causa, então ele recebe a autoridade para julgar aquela causa. E ele diz mais: eu vi a alma dos que foram decapitados e por testemunhar a respeito de Yeshua e da proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Torá. Não existe outra palavra de Deus senão a Torá. Mas Pedro, mas e os profetas, e o livro de Salmos, e o livro de Reis, o livro de Juízes, Eclesiastes, Cânticos, todos esses livros, eles são relacionados com a Torá. Se você lê esses livros de verdade com profundidade, vocês vão ver que eles são nada mais do que livros escritos que espelham, que refletem a Torá naquele ensinamento. Até mesmo Cântico dos Cânticos, que as pessoas acham que o Cântico dos Cânticos é um livro de paixão de um homem por uma mulher. Não é, ali o amor de Israel por Adonai e o amor de Adonai por Israel, personificado naquelas duas pessoas ali, a noiva e o noivo. Tá? Mas todos eles retratam Israel. Tanto é que tanto o livro de Eclesiastes como o livro de Cânticos,
eles têm informações proféticas sobre o fim dos dias. Só que as pessoas precisam ter entendimento da Torá. Então, notem que ele viu a alma dos que foram decapitados, né, foram mortos por testemunhar a respeito de Yeshua e da proclamação da palavra de Deus. Como esse da proclamação da palavra de Deus está ligado a Yeshua, significa o seguinte: as pessoas que ao mesmo tempo proclamavam Yeshua e proclamavam a Torá, elas foram sempre vistas como inimigos das nações. Por quê? Porque as nações, em geral, caminham para as trevas. Em geral, tá, gente? Tem muita gente boa nas nações, mas eu digo, em geral, as nações caminham para as trevas. É só olhar o mundo, você vai ver. Eles se opõem à luz, se opõem à palavra de Deus. Então eles caminham nesse sentido. E aí eles vão perseguir Israel e todo aquele que verdadeiramente teme o Deus de Israel, que teme Adonai, que tem amor e temor por Adonai, que tem amor e temor pela Torá. Então eles serão perseguidos, obviamente. E ele fala mais ainda, né? Que não tinha também não tinha adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinha recebido a sua marca na testa e nas mãos. Esse texto eu vou minuciar ele num outro vídeo, tá? Porque é uma riqueza também de informações. Mas basicamente aqui, só para a gente dar uma pincelada, conseguir fazer um apanhado de informação, adorar a besta não significa literalmente apenas se dobrar, se ajoelhar diante de uma imagem e ficar ali cultuando. Adorar a besta, porque adorar em hebraico é servir. Tá? Então, aqueles que adoraram a besta, o que é a besta? A besta ela é a aberração. A ideia de besta é a aberração. Você tem a verdade, que é a Torá, e você tem uma aberração, que é a besta, ou seja, aquilo que é totalmente contrário à Torá, e que foi modificado. Uma coisa bestial, animalesca, de terrena, materialidade e não espiritual. Tá? Então, aquelas pessoas que passaram a servir a esse sistema que a besta representa aqui, elas também são inimigas dessas almas que foram mortas aqui. E a gente vai ver ao longo da história, eu vou falar da nossa parte, né? Quantos judeus foram mortos, perseguidos pelo cristianismo? Quantos judeus foram expulsos dos países por causa do cristianismo? Quantos judeus tiveram seus bens apreendidos, sequestrados? Os seus filhos foram sequestrados? E quantos judeus adultos foram expulsos sem seus filhos? O sistema se opõe à luz. O povo judeu, com falhas e com acertos, ele é o portador da Torá. Ele é o povo de Deus. Então notem que o sistema vai crescendo aqui. E ele está dizendo, olha, todos que fizeram isso vão ser julgados. É isso que está dizendo o texto aqui, tá? A marca na testa e na mão não tem nada a ver com o pessoal hoje estabelece um monte de ideias, de interpretações. Mas nota aí que é na testa e na mão. Por quê? O tefilim, né, aquela caixinha que contém a palavra de Deus, ela é colocada na testa e na mão. Então esse tefilim é colocado na cabeça e na mão do judeu. E quando nós vemos que os judeus se negam a colocar essa outra coisa que recebe o nome de marca da besta, eles se negam a colocar isso na cabeça e na mão, substituindo o tefilim, eles foram mortos. Então, basicamente, nós estamos vendo aqui o texto declarando que os judeus vão ser perseguidos. Basicamente, eles estão sendo mortos. E com acréscimo aqui do testemunho de Yeshua. Então, nós temos os judeus e temos os judeus que nós chamamos de judeus nazarenos, aqueles que são judeus e que também proclamam Yeshua como Messias. E essa perseguição é grande. E isso o texto está nos informando. Eles voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. E, gente, olha só, agora você vai entender os 1000 anos aqui. Então, Satã está detido, o anjo deteu Satã, começam os 1000 anos, começa a ressurreição de todos que morreram por causa da Torá, por causa da palavra de Deus, por causa da mensagem da Bessorá, do Evangelho, por causa de Yeshua como Messias. E então todo o povo judeu, os judeus nazarenos e todos os nazarenos, até os gentios nazarenos, ou seja, os gentios que, volto a repetir, os gentios que
reconhecem Adonai como Deus de Israel, que reconhecem Israel como povo de Deus e que foram enxertados em Israel. Então, todos que morreram nesse momento, até esse momento, eles são ressuscitados. E como Paulo diz, quem estava vivo, os vivos também são transformados, né? Num piscar de olhos todos serão transformados. Está lá no texto de 1 Coríntios 15. Então os mortos ressuscitam e os vivos que estão nessa condição de amor a Adonai e a Torá, eles são transformados. Essa ressurreição e essa transformação é para que recebam um corpo glorificado, ou seja, um corpo que não vai ter mais experiência da morte. Por isso que ele fala, felizes são os que fazem parte da primeira ressurreição, porque não vão morrer mais e vão viver com ele 1000 anos. Agora você vai entender, a ideia é de que Yeshua está presente e o povo que foi ressuscitado e o povo que estava vivo e foi transformado vai ter um corpo glorificado e vai viver com Yeshua 1000 anos e vai reinar, inclusive para julgar as nações. Por isso a associação dos tronos ali. O que acontece no céu acontece na terra. Lembra que eu já falei para vocês? O tabernáculo é um reflexo do tabernáculo celestial. O templo é um reflexo do templo celestial. O sinédrio, ele é um reflexo do sinédrio celestial, do grupo de juízes que julgam celestialmente. E aí diz, o restante dos mortos não voltou a viver até que os 1000 anos tivessem acabado. Essa é a primeira ressurreição. Os mortos que morreram sem esse amor a Torá, sem amor a Yeshua, eles não são ressurretos. Eles continuam mortos. Por quanto tempo? Até que termine esses 1000 anos. Aí ele diz, felizes e santos, felizes e santos e sagrados. Lembre que santo é a ideia de transcendente, já transcenderam a materialidade, tá? Já não são mais entes materiais, não somos mais pessoas materiais, somos pessoas agora celestiais, com corpos glorificados, o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ela, a segunda morte não tem mais poder, não morre mais, tá? Já estão tendo a experiência da eternidade. Pelo contrário, eles serão Kohanim, sacerdotes. O que é um sacerdote? Aquele que serve a Deus. Então todo esse povo agora vai ter a experiência de ser sacerdote do Deus Altíssimo. E sacerdote de Deus e do Messias. Por que é de Deus e do Messias? Porque lembra que eu sempre bato nessa ideia, o Messias, ele é uma manifestação de Deus. Então o Messias, ele é a manifestação de Deus na Terra. A maneira como eu posso ver Deus, tá? Então como o Messias ele vem na forma humana, ele também, a essência dele é Deus. Ele é 100% humano e 100% a essência divina. Então por isso que está ligado ali. Eles serão Kohanim, né, de Deus e do Messias, óbvio. O Messias continua, porque Deus não pode habitar naquilo que ele criou. Porque Deus é muito maior do que toda a criação. Ele é infinito, ele é o Ein Sof. Ele é infinito. Então ele tem a sua manifestação de como ele vai reinar com o ser humano, com os glorificados. E reinarão com ele durante 1000 anos. Ele está dando. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Agora sim, acabou os 1000 anos, o Satanás é solto. Com qual propósito? De criar uma situação em que o próprio Adonai quer que aconteça. Porque ela vai ser o elemento de provação e de filtrar aqueles que realmente amam e temem a Deus. Então ele diz ali, quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Aí diz, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. Então o objetivo qual é? Ele está, o Satanás foi solto, então agora ele vai repare que ele usou a palavra Satanás. Então Satanás ele é solto para criar um elemento de adversidade contra Israel, contra o pessoal que está vivendo já um milênio. Ele junta Gog e Magog para a batalha, ou seja, Gog é um líder, uma nação líder que vai juntar Magog, um apanhado de pessoas do mundo inteiro, que vai guerrear contra Israel, contra os glorificados. Seu número é incontável como a areia da praia. Eles marcharam por toda a extensão da terra, eles estão vindo de toda a extensão da terra,
e cercaram o acampamento do povo de Deus. O acampamento qual é? É Israel, e a cidade que ele ama, Jerusalém. No entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas. O adversário que as enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui, gente, Deus permite que o adversário seja solto para que haja esse momento histórico na humanidade, porque Deus determinou isso para que haja, então, a purificação da terra, a retificação da terra, a retificação da humanidade. Então, todas aquelas pessoas que se levantaram do mundo inteiro, repare que não é de um país só, do mundo inteiro vão se levantar contra Israel, contra Jerusalém, e ele vai falar de Gog e Magog, né? Tem um vídeo meu aí sobre Gog e Magog, né, no nosso canal, e eles marcharam por todo esse território. Eles vieram como militarmente, marcharam a ideia de militarmente para atacar Israel, e cercaram Israel e o acampamento. E a gente vê lá em Zacarias 13 e 14 as coisas que vão acontecer nesse cerco, né? Mas propriamente o João está vendo já até o final. Ele diz assim: no entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas essas nações que vieram contra Israel foram destruídas. E o adversário que as enganou, que as seduziu, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que já estavam a besta, o falso profeta e os seus seguidores, que a gente vai ver ali, né? Então vamos lá. Lago de fogo e enxofre representa o lugar de punição eterna, de destruição eterna, tá? E ele foi lançado Satanás, né? Satã em hebraico, a besta e o falso profeta. A besta, então, é aquela aberração que controla a humanidade, afastando o povo de Adonai, da Torá. O falso profeta é todo aquele sistema que ensina a se afastar da Torá, a se opor à Torá, e todos eles agora foram destruídos. E ele vai falar que até a morte, né? Depois a gente vai ver que até a morte vai ser destruída, vai ser lançada nesse lago de fogo e enxofre. A morte é Sheol. Isso significa o quê? Que não vai ter mais morte. É mais que a literalidade, tá? São informações do texto. Depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Aí sim, agora nós vamos ver o juiz dos juízes. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Houve mudanças, cataclismas na terra, por causa dessa visão do juiz dos juízes, o próprio Elohim, o próprio Adonai, né? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Olha só, todos diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, os livros que foram abertos são os livros que contam a história de cada um, tá? Tem o livro do Pedro, o livro da minha esposa, o seu livro, o livro do outro, onde vão estar relatados as nossas obras em vida. E o livro da vida, que é aquele livro que define quem vive e quem não vive, no sentido de eternidade, tá, gente? Os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinham feito. O mar entregou os mortos que haviam nele, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que haviam neles. E eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. É o que eu estou falando aqui. As obras são as atitudes, os feitos de cada um, como cada um se comportou. E havia nele, foram julgados cada um de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a punição eterna. Tá? Óbvio que não tem nada a ver com os glorificados, porque os glorificados já estão glorificados. Reparou? Agora nós estamos julgando todos que estão aquém desse reino de sacerdotes que eu falei há pouco. Então a morte e o Sheol, né? A morte, que é o que é a morte? A morte, ela é a punição, né? Ela é a punição da desobediência à Torá. E o Sheol é o lugar onde ficam os mortos. E agora tudo isso, a morte e o Sheol, estão sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Que quer dizer o que, gente? Que não mais existirá morte, que não mais existirá Sheol. Não vai haver mais morte de jeito nenhum.
Se eu não tenho nem mais morte, não tem porque ter Sheol, né, que é o lugar dos mortos, porque não vai ter mais morto. Então tudo isso está sendo destruído. Volta a estaca lá do início de Bereshit, quando tudo é perfeito, maravilhoso. Aquele momento em que Adão vivia antes do pecado. Aí ele diz, aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Simples assim. Não está no livro da vida, vai para o lago de fogo. Vai ser destruído também. Tá? Vai ser destruído. E essa destruição é uma destruição, a alma é eterna. Então o corpo não vai ter mais corpo. E a alma vai ter experiências eternas da punição. Porque ela não... A ideia de lago de fogo e enxofre, a gente precisa estudar ele numa outra oportunidade, para a gente ter uma compreensão. Aqui também ele é representativo, ele é simbólico, ele é profético, ele é revelador, é muito mais que a literalidade. Tá, gente? Ele é um lugar de punição e destruição eternas. Então, quando eu vejo lá Sodoma e Gomorra, né, Sidom e Amorá, que foi destruído com fogo e enxofre, quando eu tenho o lixão na volta de Jerusalém, que é o Vale do Gueinom, ele está sempre queimando ali também. Então tudo que não presta está ali. Os cadáveres dos bandidos criminosos foram lançados ali, o lixo de Jerusalém era lançado ali, está sempre queimando. Então isso é revelador para a gente ter entendimento do que é lago de fogo e enxofre. É o lugar de o fogo não apaga porque está sempre destruindo. A ideia do enxofre é justamente porque ele alimenta essa chama. Tá? Mas são textos literais que revelam coisas profundas. Tá? Eu quero que você guarde sempre isso no seu coração. Então notem que existem os que estão vivendo no milênio e os que foram deixados para depois. Os que estão vivendo no milênio são os que estão vivendo no milênio na Terra Santa, são os que já estão com os corpos glorificados. Os que estão vivendo no milênio fora da Terra Santa foram os que ainda não foram ressuscitados, não tiveram seus corpos transformados e estão aguardando o julgamento. E esse julgamento ele vem depois que Satanás é solto por um breve período de tempo. Então aí Satanás toma a sua iniciativa de guerrear finalmente totalmente, com toda a força dele, contra Israel, contra os glorificados, vamos dizer assim, e junta todas as nações para atacar o acampamento dos glorificados, que é a Terra Santa. E aí sim vão ser destruídos, né? Fogo do céu vem, destrói e serão julgados. Isso é o milênio. Tá? Isso que eu queria que você entendesse. Isso é o milênio. Milênio para os glorificados, milênio para quem não é glorificado. Milênio para quem está glorificado já não tem mais experiência de morte, já é a vida eterna. E milênio para quem não foi glorificado ainda vai passar pelo julgamento. E pior, uma grande quantidade de pessoas do mundo inteiro vão atacar o acampamento de Deus, que é Israel, a Terra Santa. Então, gente, isso é muito sério. É muito sério. No próximo vídeo nós vamos fazer um vídeo sobre Satanás, para que você possa ter uma compreensão maior sobre quem é Satã, como ele opera, como é que ele surgiu, como é que ele é visto na história das Escrituras, na narrativa das Escrituras, como é que ele é visto na narrativa dos povos, como que ele era visto lá em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, para que você tenha uma concepção, um entendimento maior sobre quem é Satã. Bom, e que a gente possa, né, agora com a leitura desse texto, isso desse texto, a gente possa entender quão grandioso é fazer parte dos glorificados. Que Yeshua, que Adonai te abençoe, te guarde, que Ele abençoe a tua família e te dê um amor à palavra de Deus, um amor à Torá. E escreve pra gente, manda sua mensagem, eu gosto muito de ler suas mensagens. Se inscreva no canal se você não é inscrito e curta o vídeo se você gostou, isso vai ajudar a propagar muito mais o canal. Um beijo no coração.